Por que você ainda se auto-sabota se você já tem conhecimento de mercado? Foi uma coisa que eu precisei parar para pensar no momento da minha vida, porque assim, eu estava cansado, literalmente cansado, porque eu estudava muito, então madrugada, praticamente, não vou falar que todas, mas a maior parte das madrugadas era estudando. Eu comprei uma mentoria, depois comprei uma outra pagando a primeira, estava estudando a primeira, fazendo a segunda e aquilo, né? Tentando fazer tudo junto e não fazendo nada direito. Eu via alguns colegas ali, alunos junto comigo, eu era aluno, que os caras, eles não estudavam o quanto eu estudava e os caras tinham mais resultado do que eu, porque alguns já tinham fechado um mês positivo, fazendo ali, né, pelo menos seguindo uma linha, alguns deles nunca tinham quebrado, pô, e eu, cara, já vim me machucando. E assim, teve um momento que eu precisei parar e olhar e falar, cara, não é possível, velho. Eu vim para o mercado pensando que eu tinha que estudar 10 vezes mais que os outros, me dedicar 10 vezes mais, sabe aquela coisa? Trabalhe enquanto eles dormem e aí eu vou vencer no mercado. Cara, não foi assim que aconteceu. E hoje eu até entendo, porque assim, pô, Matheus, você é contra estudar muito? Pelo amor de Deus, você tem que estudar. Inclusive, se você não tem conhecimento de mercado, eu acho que você não deveria nem estar na conta real. Vai buscar conhecimento, vai estudar, vai crescer, sabe? Pega ali algo que você realmente goste e aplique o conhecimento em um lugar. Isso é uma coisa que eu também não fazia. Eu tentava de tudo. Então, hoje, se vocês forem falar comigo de figuras gráficas, pô, conheço pra caramba. Padrões de candle, conheço. Alguns que... traders famosos, bons traders, até apelidaram, conheço muitos, só que assim, eu tentava fazer tudo. E eu comecei a perceber que tinha algo que não ia deixar eu dar certo no mercado. Como assim, Matheus? Gente, eu conseguia fazer a proeza de me auto-sabotar depois de bater a meta. Eu já fiz isso, bati a meta, e aí eu nunca esqueço que isso aconteceu mais de uma vez, tá? Mas uma das vezes, eu lembro da minha esposa no telefone, ela trabalhando, eu em casa, eu trocando uma ideia com ela, e ela falando pra mim, falando, poxa, amor, parabéns, parabéns, tô muito feliz por você, porque ela, assim, sempre foi uma belezinha comigo, nunca veio pra cima de mim e falou, pô, o que você tá fazendo da vida? Não. Ela acreditou. Eu pedi para ela me dar um voto de confiança com respeito ao mercado e ela deu, né? E nesse dia eu lembro que ela falou para mim, ela falou, só não opera tarde, por favor. E eu falei, não, que operar tarde o quê? Ai, chegou a tarde, eu não lembro o que eu tinha ido fazer, eu não lembro se eu fui para academia, eu só lembro que eu voltei. E aí falei, não vou ligar o computador, o notebook na época, não vou ligar o notebook, não. Mas deixa eu ver como é que o mercado tá, né? Aí entro na sala também com os caras, vou dar uma conversada com os caras lá, no Discord e tal. Aí liguei o computador. Deixa eu colocar a senha, mas eu vou ficar no simulador, vou só pôr a senha aqui, pô, não vou mais operar. Cara, de repente... me vem aquela vontadezinha louca quando eu olho para um padrão. Pô, entra aí, cara. Entra e sai rápido. Não faz o que você faz sempre, não. Papum. Entra mais pesado, tá no lucro. Pum. E pega. E aí, eu entrei. Deu certo. De novo. Deu certo. Coisa rápida, só para ir aumentando o gain. E aí você vai vendo subindo R$100 a mais do que a sua meta, 200 a mais, você vai ficando, falou, pô, mais 2, 3 aqui, daqui a pouco eu dobrei minha meta. E aí numa hora que eu errei, eu não quis aceitar, foi voltando. Enfim, você já entende o final, certo? Aquele dia eu me machuquei e o problema pior é a sensação, sabe, de você olhar e falar assim, cara, por quê? Por quê? O que eu tenho na minha cabeça? Qual o parafuso que está solto? Que eu nunca fiz isso em lugar nenhum da minha vida, sabe, fora do mercado, de, por exemplo, pegar todo o salário e queimar,
ou pegar ali sei lá, um bônus de alguma coisa e queimar uma venda, esse dinheiro aqui eu vou torrar ele. Por que eu estou fazendo isso no mercado? E aí foi uma fase que eu comecei a focar em mudar isso aqui. Inclusive, vou pedir uma coisa para você que eu não pedi no início. Se você está me vendo até aqui, deixa esse joinha do YouTube, esse like, porque isso me ajuda muito, tá? Se o vídeo está te ajudando também, né? Se você chegou até aqui, talvez esteja fazendo sentido. Deixa esse like, porque é ele que faz o vídeo chegar para outras pessoas, tá? Então isso me ajuda muito, certo? Então eu comecei a olhar e falei assim, cara, eu preciso evoluir minha mente. E foi um ano que eu tirei da minha vida, que foi um ano que foi para isso, sabe? Eu comecei a fazer tudo o que eu não fazia. Eu comecei a ir pelo caminho que assim, eu falava assim, não é tudo isso, não é assim. Que é, por exemplo, mudar de ambiente. E o mudar de ambiente é uma coisa que as pessoas precisam entender sobre isso, porque senão eu posso falar e você entender da maneira errada. Porque assim, você realmente, eu acredito nisso hoje, tá? Você acaba sendo influenciado pelas 5 pessoas próximas, ou 6, ou 7, tanto faz, mas pelas pessoas mais próximas de você. Você é influenciado. Se você está com um grupo de pessoas que todas malham todo santo dia, a chance de você ir todo santo dia daqui a um tempo é muito grande, porque você vai ver todo mundo numa alegria indo para um lado e só você que não. Entende? Como também se você está num grupo de caras que brincam demais, é muita zoeira, cara, você tende a já chegar rindo, brincando. Cara, a gente se influencia pelo ambiente. Você está num ambiente de gente que está só sorrindo, feliz, dando gargalhada, cara, você entra no clima. Você está num ambiente que o pessoal está todo mundo triste, cara, é automático, às vezes tem nada a ver com você. Então, assim, eu acredito muito nessa questão de energia, tá? Eu acredito bastante. Só que eu achava que eu já tinha o suficiente. Só que eu não entendia que o mercado, apesar de eu saber o que o mercado poderia me dar, eu não entendia que o mercado ele era um trabalho de altíssima performance, como de um diretor de uma empresa gigante, que ele ganha muito bem, sabe? Talvez nem trabalhe tanto como um trabalhador comum, só que assim, ele tem que ter alta performance, ele tem que ter o time, ele tem que saber resolver as coisas na hora certa, ele tem a vida de muita gente nas mãos dele. Cara, eu vejo o mercado como esse tipo de trabalho, que exige da gente uma alta performance gigantesca, sabe, igual o atleta que ele tem muitas vezes ali, numa natação, por exemplo, cara, às vezes você fala, não sei nem quem ganhou. Eles têm que olhar para ver exatamente ali, milimetricamente, quem chegou um pouquinho à frente. Cara, o mercado, ele é um trabalho assim, que tem que ter concentração. Você precisa trabalhar uma técnica, certo? E até aí eu estava por um caminho, né? Fiz do jeito errado, de querer aprender muita coisa junta, mas estava num caminho. Só que você também precisa trabalhar o emocional. E o emocional está totalmente ligado com a mentalidade. Então, por exemplo, você pega 2 caras com a mesma condição, com um stop saudável, só que um deles tem uma mente mais bem resolvida, uma mente mais blindada. Os 2 tomam o mesmo stop. No outro dia, cara, muitas vezes aquele que a mente dele não tá legal ainda, ele já vem meio com medo do mercado. Ele já vem meio desacreditado. Gente, só para vocês entenderem, quando eu tinha um dia muito bom, eu tinha medo do outro dia. Eu falava assim, caramba, é hoje que eu entrego tudo. Até sei, cara. E aí eu vinha com aquele receio, aí eu pensava, não, vamos operar pequeno. Daqui a pouco eu tava com a mão grande e eu não fazia a simples coisa de falar assim, é só sacar. Pronto, saca. Você não quer operar com 10, com 20, com 30? Deixa o equivalente a 5 contratos ali para operar hoje, a 3, a 2, pega o dinheiro. Vamos trazer memórias boas para a cabeça. A minha mente não entendia essa parte, tá?
A minha mente não entendia que eu tinha que trabalhar menos, só que com uma performance maior. Então eu queria ficar no mercado muito tempo. E aí quando eu comecei a buscar essa mudança de mentalidade, e assim, o nome, né, mudança, não, eu comecei a ler livros, tá? E eu comecei a ouvir pessoas que algumas eu nem gostava muito, mas foi até num dos livros que eu li, eu ainda não estava nessa vibe toda, mas cara, eu acho que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, talvez, que tem uma frase muito interessante, se eu não me engano, de um dos presidentes dos Estados Unidos. Cara, muito interessante, assim, ensina muito você lidar tanto com pessoas, como também com situações. Cara, que livro ótimo, muito legal. E ele muda a sua percepção, se você for humilde para aceitar aquilo, né? E aí, se eu não me engano, foi esse livro, não me lembro se foi ele mesmo, tá? Mas que tinha uma frase mais ou menos assim: não gosto, vou dar um exemplo, não gosto do João, então devo conhecê-lo melhor. E aí, aquilo ali, falei, pô, eu falo mal de gente que eu não conheço. E aí eu fui percebendo, depois, falei, cara, como eu tinha uma mente, sabe, pô, velho, pro mercado era muito pequena, para outras coisas tudo bem, mas pro mercado não dava, cara. Porque assim, a minha mentalidade, ela era muito... Eu focava muito o meu tempo em coisas, sem eu perceber, que não agregavam em nada. Então, por exemplo, eu ficava às vezes no telefone com bons amigos, trocando ideia da vida, e comenta de um, comenta de outro, fala de si, fala de um, fala de outro. Cara, eu ficava 2 horas no telefone. Não que eu não faça mais isso, nunca. Mas, cara, eu não dava valor pro meu tempo. Foram coisas que eu fui entendendo lendo e ouvindo pessoas. O meu tempo era uma coisa que eu não ligava muito. Sabe assim? Cara, simplesmente, às vezes o dia passava e eu não era produtivo. E aí você vai lendo livros, aí tem aquele livro A Única Coisa, Ponto de Inflexão, Códigos do Milhão, Segredo, Milagre da Manhã. Eu vou pegar um dia para falar só dos livros, bora? E nesse dia você dá até uma sugestão de livro também, e para mim, para quem tiver nos comentários, e a gente troca uma ideia, pode ser? Eu vou gravar um livro só para falar de livros que me ajudaram a crescer no mercado. E aí eu comecei a ouvir palestrantes, coaches, tá? Ah, eu odeio coach. Conheça eles melhor. De repente, tem uns que eu não ouço até hoje. Mas, cara, eu aprendi tanta coisa com alguns palestrantes. Tem caras que não se denominam coach, é que coach é treinador. Então, o nome é meio... o nome, sei lá, né? As pessoas levam isso para um lado ruim. Eu não levo. É só traduzir, pô, treinador, professor, é praticamente, pô, é essa linha. Então, assim, pô, teve muitos caras ali que começaram a me ajudar. E aí eu fui entendendo, por exemplo, essa questão da mudança de ambiente começou ali. Porque eu não precisei, eu vou abandonar todo mundo agora porque eu preciso ir para um novo ambiente. Não. Eu simplesmente troquei uma ideia com a minha esposa, falei, gatinha, a gente vai estar aqui assistindo a Netflix, eu sei que você gosta da minha presença, eu vou estar com você, mas eu vou estar com um fonezinho no ouvido aqui, pequenininho, ouvindo coisas que, assim, vão fazer diferença para minha vida hoje. Mas eu fico do seu lado. Depois ela foi entendendo. Eu comecei a cortar um pouco esse negócio de toda hora ficar no telefone. Porque, cara, aquilo ali... Você fica muito tempo no telefone, falando da sua vida, falando da vida dos outros. E aí, nessa época, eu ouvi uma coisa que me ajudou muito, que é vai tomar conta da sua vida. Muita gente acha que isso é uma coisa ignorante. Cara, isso mudou muita coisa na minha vida, cara. Porque eu comecei a entender o seguinte, não era só que eu falava das outras pessoas, às vezes, não era o cara fofoqueiro, mas com os amigos, trocava ideia, falava de um, falava de outro, falava do outro. Eu comecei a perceber que, inconscientemente, cara, eu me auto-sabotava com isso. Aí eu lembrei de quando eu quebrei, acho que foi a primeira vez, acho que foi a primeira, assim, tomar uma pancada, que foi quando um aluno entrou lá na sala do professor e falou que tinha feito 12 mil reais, e na hora eu comecei, não, porque não sei o quê, e pensa em mãe, pensa em pai, pensa em vó, pensa na mulher, pensa no sogro, na sogra, no que você poderia fazer, e caramba, eu falava assim, pô, 12 mil reais, cara,
Eu não ganho isso num mês, cara. Eu tenho que juntar os meses para fazer isso aí, pô. E o cara fez isso num dia, tá vendo? Aí aquela coisa, você começa a remoer aquilo. E, cara, aumentei a mão, tava ali com os meus 70, 80 reais operando pequenininho, porque era o que eu podia fazer na época, tava aprendendo. E, cara, me ferrei naquele dia, desculpa a expressão. Então, assim, eu comecei a perceber que eu precisava mudar isso aqui. Aí, lendo e ouvindo pessoas, isso eu ouvi até do Stormer, tá? Uma época atrás, ele falando, isso foi em 2018 que ele falou, se eu não me engano, sobre a questão de você não ter uma mente pronta para prosperar. Ela vai te fazer se auto-sabotar. Você pode fazer tudo certo. Ah, alinhei operacional. Tô indo. Você vai estragar tudo de um jeito ou de outro. Ah, eu coloquei trava. Pois é, aí sua mente vai descobrir alguma maneira de se auto-sabotar, você vai se auto-sabotar. Ah, esqueci a operação. Ai, meu Deus. Ai, como que eu não tirei a boleta e tal. E, cara, quando ele falou, eu me vi naquilo ali. Eu falei, caçamba, velho, sou eu, velho. Eu sempre crio uma maneira de me auto-sabotar. Tô bem no índice, estrago as coisas no dólar. Tô bem no dólar, estrago as coisas no índice. Dificilmente me alinhava nos dois. Ou às vezes, quando estava em um, queria entrar mais pesado do que o que a minha mente já estava proposta a fazer. E aí eu comecei a entender, falei, caracas, velho, não tem a ver. Eu tô olhando às vezes para ver se, né, uma moto, alguma coisa, eu tô na rua. E eu comecei a entender, falei, cara, não tem a ver com operacional mais. Eu tenho que mudar. E assim, gente, a mudança de ambiente me ajudou muito, tá? A mudança de ambiente, sabe, de começar a andar com essas pessoas no meu ouvido. Ao invés de estar ouvindo uma música na academia, eu estava no audiobook. Inclusive, tem lá o Audible, para quem não gosta muito de ler. Cara, ouve. Isso ajuda. Se você acha que não agrega em nada, eu vou dar um exemplo para você aqui. Não foi livro, mas foi ouvindo uma pessoa falar isso, né? Pela internet. Não paguei nada para ouvir isso, tá? Foi de graça. Você não ganha dinheiro. Cara, isso mudou as coisas para mim na questão de carros. E tem até a ver com o mercado. Você não ganha dinheiro na venda. Você ganha dinheiro de verdade na compra. E eu já mexendo com carro, né? E eu falei, meu Deus, como assim? E aí eu fui começando a entender. E ele explicando, cara, você precisa acertar na compra. Quando você compra muito abaixo, quando você consegue fazer uma compra muito boa, você consegue vender abaixo do preço de mercado e tranquilo. Agora, quando você compra, consegui um pouco abaixo. Qualquer problema no meio do caminho já fica justo. Você às vezes não vai ganhar. Isso falando de carros, tá? E aí eu falei, caracas, velho. E aí é muito legal, porque quando você começa a entrar nessa, você vai mudando o ambiente. Aí você começa a ler o livro que fala pra você, cara, escreve aonde você quer chegar. Nada de sonho, não, objetivo mesmo. O que você quer? É financeiro? Põe aí a quantia, o que você vai fazer para ter isso, como que você vai se projetar, qual vai ser o caminho, você vai ler isso todo dia, até para outras coisas também. E aí, cara, você começa a entrar numa vibe, eu, por exemplo, que eu nunca estive. Porque, pô, legal, pô, vamos lá, fazendo isso aqui. Pô, você começa a entender, aí você, cara, daqui a pouco você começa a ouvir outras coisas, fala, caramba, como isso é legal. Muita gente pergunta pra mim assim, gente, eu tô com... peraí. Como isso aqui acabou a bateria, que isso aqui me mostra a minha cara. Eu não sei quanto tempo eu tô falando aqui. Porque eu tô com a câmera, não com a frontal, tô com a câmera de trás, né? E se tiver muito tempo aí, me perdoe, tá? Mas... ai, meu Deus, voltar pro que eu tava falando, dessa questão de compra e venda, TDAH bateu aí. Assim, sim. E aí, cara, daqui a pouco você vai entrando numa vibe diferente e algumas pessoas começam a te achar estranho. Porque você vai começando a ler, vai começando a ouvir, você começa a falar assim, cara, eu tenho que parar de reclamar, velho. Eu tenho que parar de ficar falando que uma coisa é cara, eu tenho que entender o seguinte, caramba, eu vou lutar pra ser melhor.
Eu vou lutar para chegar lá. Coisas que você vai aprendendo. Ai, Matheus, não concordo. Não tem problema. Eu tomo conta da minha vida, tá tudo certo. Mas eu tô contando porque pode ser que alguém se identifique e fale, pô, Matheus, eu vou fazer esse teste, sabe? De fazer isso, cara. De começar a ler. Se você não tem costume de ler, ouve. Pô, paga ali, cara. Se eu não lembro nem quanto eu pago. Acho que eu pago 29. Se eu não me engano, 29 nesse Audible aí. Pô, velho, você consegue ouvir qualquer livro, é algo bem pago, entendeu? Isso vai te ajudar a ter uma performance cada vez melhor, e ouvindo essas pessoas e tal, se você tem gente à sua volta que você fala, caramba, como esse cara tem visão, cara, começa a andar próximo dessa pessoa, sabe? Pessoas que realmente, elas estão ali, sabe, na mesma vibe que você, e eu falo isso pra vocês porque, assim, até... quando eu estava nessa... Eu passei 2 anos e meio, mais ou menos, ali, em sala com amigos de sala, mas eu estava ali como o cara que ensinava. Eles entravam na minha sala, sabe assim? Ninguém me chamava alguns chamavam de professor, na brincadeira, mas eu estava ali passando o que eu já tinha aprendido, depois que a gente passou dessa fase. E aí, pô, passou o tempo, e depois eu fui começando a gravar vídeos, e aí eu fui começando a ir pro Instagram. Cara... O que teve, não foram muitos, mas modo de falar, o que teve de gente próxima de mim que zoava comigo por causa de um vídeo, né? Fala, ih, chegou o blogueirinho, ih, chegou não sei quem. Cara, e é impressionante, parece mentira. Todas as pessoas que eu vi e falava assim, cara, o cara tá um nível acima, que bacana. Ou pessoas que estavam no foco junto comigo, todas apoiavam. Então aí você começa a perceber como é legal você estar num ambiente assim. E não é a questão de casa que eu estou falando. Eu estou falando da questão que você escolhe o ambiente. Por exemplo, eu não tenho costume de assistir jornal. Eu não gosto. Mas não tem problema. Toda a família gosta. Eu não gosto. Eu prefiro, às vezes, estar ouvindo uma outra coisa. Eu prefiro. Mas você entende que tem a ver com o ambiente? Você escolhe. Pô, cara, tô no carro, vou ligar uma música ou vou ouvindo uma coisa interessante, ouvindo alguém do YouTube, uma palestra. Tudo isso faz uma diferença gigante. E aí a minha cabeça foi começando a mudar. Eu fui tirando aquela coisa de tratar o day trade, voltando, tá? Para quando eu comecei a mudar nessa questão. Eu fui começando a tratar o day trade de uma maneira diferente. Então, por exemplo, por que eu também acreditava que ninguém conseguia sem quebrar? Não, quebrar, se não quebrou, não teve o batismo ainda do day trade. Tem que quebrar, tem que quebrar. Hoje eu tenho alunos que nunca quebraram. Você entende? É porque a minha mente estava treinada para isso. Por que no simulador eu brincava? Porque a minha mente estava treinada para isso. Por que quando eu estava na real, eu não fazia o que eu estava proposto a fazer? Por que eu sempre tirava a trava? Por que eu sempre, sabe, eu sempre dava um jeito de fazer uma besteira? A minha mente não estava pronta para vencer no mercado. Então, assim, pode ser que você precise disso. Teve um relato de uma pessoa que mandou para mim, mandou no particular, né? Cara, eu achei muito legal, muito top, assim. Ele falou, cara, eu deixei, né, pornografia, eu comecei a buscar esse tipo de conhecimento, ouvir e, sabe, e ler ali coisas que me ajudavam a crescer. Cara, eu comecei a ser um pai melhor, um marido melhor, eu comecei a rever meu relacionamento com os meus pais e eu comecei a vencer no mercado. E aí você entende que, na verdade, o que ele fez? Ele alinhou a vida dele, cara. Ele alinhou. Tanto que, por exemplo, rapaz, eu vou falar pra você, eu nunca consegui performar bem num dia que eu tava com um problemão. Mas o mercado tá ali do mesmo jeito. Pô, você já sabe o ponto de operar, de fazer. Às vezes você acaba descontando num clique, aumenta um pouco demais, cara. Então quando eu tô bolado, às vezes eu prefiro nem operar. Porque a chance de eu ser estopado naquele dia é grande. Enfim, busque melhorar isso.
pode ser que isso ajude você. E só para finalizar, que eu vou falando e indo para outros assuntos, eu comecei a entender nessa fase que o day trade, ele não precisava ter toda a pressão que eu trazia, sabe? Tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada, nada. Tudo ou nada, tudo ou nada, tudo ou nada, nada. Eu entendi que aquilo ali poderia ser algo mais saudável. Pô, Matheus, você não vai ganhar como o fulano. Só que eu parei, lembra que eu falei que eu comecei a cuidar da minha vida? Eu parei de ficar aguçado quando eu vi uma boleta de alguém de 90, 100 mil, porque assim, pô, velho, aí você olha pra boleta, mas não olha pra quanto o cara tem. Quanto o cara tem que ter pra boletar isso, pô? Eu não tenho, pô. Entendeu? Então, aí você começa a falar assim, cara, eu preciso ir mudando. E hoje é o que eu tento levar para os alunos. Cara, olhe para você. Então eu acho isso muito legal. Eu tenho essa disparidade boa. Eu tenho um aluno que faz 15, 16 mil num dia, tem um aluno que faz 70, 80 num dia, tem um aluno que faz 150 no dia, tem um aluno que faz 250, tem um aluno que faz 20, 30 reais, porque ele está sendo mais cirúrgico ali nas operações, treinando, tá tudo certo. Então, assim, talvez você precise focar um pouco mais em evoluir sua mente, em entender que, assim, às vezes você está tão preso no day trade e você tem tempo livre. Eu estou falando que quem tem tempo livre. Caramba, você não pode fazer um curso de uma outra coisa nesse tempo livre? Tem tanta coisa legal para você vender pela internet, para você fazer alguma coisa que, assim, você consiga desenrolar aquilo sem ter que fazer uma faculdade, por exemplo. Se quiser fazer, perfeito, mas tem muitas coisas hoje que você pode começar a fazer sem necessariamente você perder 2, 3 anos da vida. E aí você começa a deixar o trade mais leve, sabe? Então é muito de entender a condição, a situação. Pô, eu sou um cara que eu tô sem meu emprego hoje. Tô sem meu emprego, tô com dinheiro aqui guardado. Pô, eu vou direto pro trade assim, né? Eu tenho um capital bom para sobreviver durante um tempo mesmo? Não, não tenho. Pô, por que eu não faço uma coisa a mais? E aí no day trade eu tiro 2, 3 meses para aprender e depois começo a ir numa boa. E é assim que eu acredito que as coisas vão andar. Tá bom? Pessoal, eu preciso parar aqui e a gente continua. Vou ver se talvez no próximo vídeo da quarta-feira eu trato desse assunto de livros. Aí eu vou querer até saber de vocês também, se vocês têm algum para indicar aí. Mas vou até falar se algum livro de mercado já me ajudou ou não. Tá bom? Valeu, gente.